que... Veja, qualquer generalização aqui seria abusiva, mas a sociedade brasileira, principalmente nas elites, sempre conviveu com a ideia de que nós somos uma cópia mal feita de um país desenvolvido. Nós estamos eternamente tentando ser como eles são e nunca chegamos lá. Daí sermos subdesenvolvidos, né? É um colonialismo mental. Nós nos submetemos a uma métrica de sucesso que não é a nossa, ao termos essa visão de que nós somos uma imitação canhestra de alguma coisa que nos escapa. E se o Brasil se desvencilhasse desse colonialismo mental e visse que os Estados Unidos não é modelo para ninguém, é uma sociedade doente. Um jovem do sexo masculino de 18 anos, americano, tem uma probabilidade maior de morrer antes dos 50 anos do que um jovem de Bangladesh. São as mortes por desespero. Isso é modelo para quem? Uma sociedade que, ao jovem de 18 anos do sexo masculino, leva ao suicídio, ao opioide, ao abuso de drogas, à depressão, a ponto de que a probabilidade dele morrer antes dos 50 anos é maior nos Estados Unidos do que em Bangladesh. O Angus Deaton, que é um prêmio Nobel de Economia, escreveu um livraço chamado Mortes por Desespero, mostrando como a expectativa de vida ao nascer nos Estados Unidos, aí para o conjunto da população, vinha caindo antes da pandemia, continuou caindo na pandemia e continua caindo agora. Um americano mediano, com a renda mediana, está entre os 5% mais ricos da população mundial. Está na elite da pirâmide de renda e consumo. Aos seus próprios olhos e aos olhos da sociedade em que ele vive, ele é um fracassado. Ele está entre os 5% mais ricos do mundo e ele se sente um derrotado, um loser, como eles dizem. Porque ele é medíocre. E ele está numa sociedade em que, se você não é bem-sucedido financeiramente, você não é ninguém. Essa sociedade esgotou. O Trump é sintoma de uma doença muito mais profunda que atinge a sociedade americana. Uma sociedade em que a morte por desespero se tornou uma realidade incontornável. Não tem na Europa. Por que não tem na Europa? Porque lá tem segurança econômica, tem previdência, tem saúde pública, tem um espectro de valores que não reduz uma pessoa a um único monovalor, que é o sucesso econômico. O Trump é a expressão de uma doença. E eu acho que a explicitação da gravidade da doença americana nos liberta desse fantasma de colonialismo mental que é achar que a gente é um Estados Unidos fracassado. A gente não é. A gente tem outros valores, nós temos que identificar os nossos valores, resolver as nossas mazelas, que você com toda razão aponta, não ter saneamento básico para metade dos domicílios. Não dá. Não tem ensino fundamental de qualidade para todas as crianças. Não dá. Não ter segurança ao sair na rua. Não dá. Mas esses são problemas que a gente pode resolver. E está a caminho de resolver. É só serem devidamente enfrentados. Não podemos abrir mão da nossa identidade, que não é algo que nos é imposto de fora, é algo que nós construímos de dentro para fora. Apurar a forma da convivência sem perder o fogo dos afetos. Construir um sonho brasileiro. O sonho brasileiro não é o sonho americano, não é o sonho chinês. É construir uma ideia de realização que nos reflita. Será que o brasileiro, de um modo geral, está disposto a abrir mão dos valores da afetividade para ter o nível de renda do japonês e do alemão? Eu tenho a impressão que não. E ainda bem, porque nós temos valores pré-modernos, afro-indígenas, que mantêm o doce sentimento da existência, a afetividade. Eu acho a sua provocação excelente, porque ela não teria ocorrido 6 meses atrás, certo? Ela se fortalece com a crise. A gente provavelmente não. A gente faria talvez essa pergunta. A sua pergunta é do ponto de vista filosófico, antropológico até o dia, porque você está falando de qual é o nosso caráter nacional, como é que é a formação do nosso caráter, para onde leva. 6 meses atrás seria uma pergunta meramente acadêmica. Hoje não, uma pergunta política direta, da atualidade. Eu acho que é um processo de amadurecimento.